Bom dia a todos, meu nome é Carlos. Bom dia, meu nome é Isa. Hoje falaremos sobre a relação entre o equilíbrio e o sistema auditivo. No dia a dia, poucas pessoas se atentam ao seu equilíbrio, por ser algo automático que fazemos sem perceber, porém há vários fatores que contribuem para a postura e a manutenção do equilíbrio. As sensações do próprio corpo e da visão, a recepção e organização das informações no cérebro e também um fator muito importante que possui relação direta para essa ação, o sistema auditivo. Esse é o sistema auditivo, que é composto pela seguinte imagem. Os sons entram no organismo pela orelha, passam pelo conduto auditivo, um canal que amortece as ondas sonoras e as conduzem até o tímpano. O som causa uma pressão do tímpano que vibra e atinge três pequenos ossos, martelo, bigorna e estribo. Esses ossos estimulam a cóclea, um órgão cheio de líquido que recebe som através de ondas. Na cóclea, os sons serão decifrados e transmitidos para o cérebro pelo nervo auditivo. A localização. O sistema auditivo está localizado no osso temporal, crânio, e possui duas funções para os seres humanos: o equilíbrio, que possibilita estabilidade e locomoção, e a audição, um dos cinco sentidos, ou seja, um dos canais de aquisição de informação sobre o mundo. A sua divisão consiste em orelha externa, sua função é coletar e encaminhar as ondas sonoras até a orelha média. A orelha média tem como função amplificar a vibração, continuando a transmissão do som. E a orelha interna, receber os estímulos sonoros e enviar essas informações ao cérebro. Chegamos então no lugar de interesse para entender o equilíbrio. Nessa região estão localizadas duas estruturas muito importantes: a cóclea e o vestíbulo. A cóclea está diretamente relacionada com a audição. É nela onde as vibrações sonoras chegam e são convertidas em impulsos auditivos, que serão conduzidos até o cérebro pelas vias. O vestíbulo está diretamente relacionado com a manutenção do equilíbrio. Indo um pouco mais a fundo na anatomia da estrutura, ela é composta por dois labirintos. E esse é o labirinto. O labirinto é a região da orelha interna ligada à audição, noção de equilíbrio e percepção de posição do corpo. Ele é dividido em labirinto ósseo, que é localizado no osso temporal, e o labirinto membranáceo, são canais semicirculares. Localização do labirinto. Entre os dois labirintos existe um líquido denominado perilinfa. Dentro do labirinto membranáceo existe a endolinfa e, como já dito, lá existem canais semicirculares, que são três: anterior, posterior e lateral. Cada canal possui uma extremidade dilatada, denominada ampola, e outra extremidade não ampolar. As extremidades não ampolares dos canais posterior e superior se fundem antes de alcançar o vestíbulo, desembocando em um orifício comum. E é assim que o sistema auditivo se relaciona diretamente com o equilíbrio. Quando você se movimenta, aquele líquido no interior dos canais também se movimenta. Portanto, o deslocamento da endolinfa faz com que as chamadas células ciliadas sejam estimuladas. A combinação desse movimento da endolinfa, juntamente da perilinfa, ocasiona uma complexa troca de íons e resulta nos estímulos que serão enviados para o cérebro por meio do nervo vestibular. Esse nervo caminha junto do nervo coclear, que estimula a cóclea. Assim, mais uma vez, vemos a relação anatômica estabelecida entre o equilíbrio e a audição. Pegamos algumas das perguntas mais frequentes e suas respostas. Então, o equilíbrio só depende da audição? Não. O equilíbrio depende de uma estrutura complexa e interligada de pelo menos quatro regiões do corpo: audição, visão, pele e músculos. No sistema auditivo, o labirinto fica responsável por comunicar o cérebro sobre a movimentação do corpo. A visão situa a posição do corpo no espaço ao redor. A pele indica a região do corpo que entrou em contato com outra superfície. Os músculos e as articulações são responsáveis pelo funcionamento motor dos movimentos do corpo. E vocês devem estar se perguntando o que provoca a sensação da tontura. A sensação da tontura, ou desequilíbrio, ocorre quando a visão, labirinto e os músculos trocam informações opostas. Por exemplo, quando uma pessoa começa a girar, o líquido dos canais, eles começam a girar também para manter a confluência das informações entre as estruturas que compõem o equilíbrio. Quando essa pessoa para de girar, o líquido continua girando, indicando para o cérebro que a pessoa ainda está em movimento. Por outro lado, a visão indica outro estímulo, que a pessoa está parada, e por conta dessa confusão de informações, ela sente tontura.
Só que vale ressaltar que a sensação de tontura, se ela for acompanhada de outros sintomas, como zumbidos, dificuldade na audição, dificuldade de concentração e cansaço, a situação de saúde ela deve ser investigada por um médico especialista, porque isso surge uma doença no labirinto, a chamada labirintite. A perda auditiva afeta o equilíbrio do corpo humano? Definitivamente sim. Como já dito, o equilíbrio do corpo humano é dependente de 3 sistemas principais, sendo eles a visão, as pernas e o aparelho vestibular, órgãos localizados no ouvido interno. Ao fim, a união desses sinais nervosos são responsáveis por nos manter na posição vertical, e caso algum deles esteja comprometido, como a perda auditiva, o equilíbrio é afetado. Isso acontece porque o labirinto é capaz de informar ao cérebro que o corpo está sendo deslocado, ao mesmo tempo que a visão mostra o corpo no espaço e a pele encostada na superfície indica quais os músculos e articulações devem movimentar o corpo. Tanto que bebês com dificuldade de andar logo nos primeiros 15 meses de vida pode ter algum distúrbio auditivo, mesmo que em grau leve, que atrapalham a locomoção. Agora nós vamos falar sobre o nosso segundo tema, a relação do crescimento corporal com a ação hormonal. Quando estamos na transição entre pré-adolescentes para adolescentes, notamos um enorme crescimento em um período consideravelmente rápido. Mas por que isso acontece? O que faz com que nosso corpo cresça? Essa ação é proveniente dos hormônios, que, dentre outras funções, estão ligados diretamente com o crescimento corporal. Hormônios. Os hormônios são substâncias químicas produzidas principalmente por glândulas e injetadas diretamente na corrente sanguínea. Eles são responsáveis por zelar pelo seu sono, fazer seu sistema reprodutor trabalhar, preparar seu corpo para situações de estresse, metabolizar o que você come e ainda influenciam seu humor e comportamento. Responsável por essas ações, o GH, popular hormônio do crescimento, atua na proliferação das células e no metabolismo da glicose e do colesterol. Sua secreção é estimulada durante as horas de sono, o que explica, em parte, aquela história contada pelas avós de que é preciso dormir cedo para crescer de forma adequada. Durante esse período de descanso, entra em cena a melatonina, hormônio relacionado aos estímulos luminosos. Seria ele o responsável por dizer ao corpo que, quando escurece, é chegada a hora de dormir. Ao fim do período do crescimento, o GH passa a ser produzido em menores quantidades, mas ainda exerce funções importantes no metabolismo e na composição. As glândulas endócrinas são órgãos que apresentam células produtoras de hormônios e apresentam uma rica rede vascular. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas endócrinas. E aqui uma imagem desse sistema. Pegamos alguns mitos e verdades sobre o hormônio do crescimento. Vamos lá. O GH é produzido apenas na infância e na adolescência? Mito ou verdade? Mito. O GH, além de ser responsável pelo crescimento longitudinal, é produzido e muito importante para os adultos. Isso porque ele promove a manutenção da massa muscular, ajuda a reduzir a gordura corporal e a preservar os ossos, prevenindo a osteoporose, por exemplo. Além disso, está envolvido em ações no cérebro, promovendo o bem-estar. Por isso, esse hormônio é sim produzido em todas as fases do desenvolvimento humano. O GH aumenta a massa muscular e reduz gordura corporal. Mito ou verdade? Verdade. É devido a esses efeitos que muitos praticantes de atividade física utilizam o hormônio. Porém, ele precisa ser administrado em doses elevadas, o que pode levar a pressão alta, diabetes, problemas articulares e deformações no corpo, como protusão da fonte, aumento no nariz e dos lábios, das mãos e dos pés. E o maior problema é que as pessoas tomam doses muito superiores às fisiológicas para potencializar e agilizar os resultados, provocando ainda mais efeitos colaterais. Vale também lembrar que tem quem acredita que GH aumenta a força muscular, porém isso é... Todo mundo que utiliza GH apresenta crescimento das extremidades? Mito ou verdade? Mito. Apesar do crescimento das extremidades e problemas nas articulações serem alguns dos efeitos colaterais da administração irregular de GH, isso só vai acontecer quando os níveis de hormônio estiverem acima do ideal. Assim, pessoas que precisam repor o hormônio devido à deficiência dele no organismo não vão apresentar esses efeitos negativos se administrado corretamente. É durante o sono que o GH é liberado. Mito ou verdade? Verdade. É durante o sono que ocorre a maior liberação do hormônio GH. Ter uma boa noite de sono pode melhorar a liberação do hormônio, além de melhorar a recuperação muscular, mas não garante a correta produção de GH pelo organismo.
É por isso que quem treina de verdade fala tanto que é importante descansar. O GH pode ser administrado por via oral? Mito ou verdade? Mito. Se o hormônio for ingerido, ele vai ser desativado no estômago e intestino, ou seja, não fará efeito. Ele funciona apenas por meio de injeções. Alguns medicamentos para administração via oral estão sendo desenvolvidos para estimular a produção de GH. Mas cuidado com os produtos anunciados com esta finalidade, pois a eficácia não foi É isso aí então, rapaziada. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Aqui tá, né? Nosso amigo Pedro vai começar com um projeto aí. Pediu aquela força e a moral da rapaziada. Tamo junto. É isso, galera. Curte, comenta e compartilha. É nóis.